Oi, aqui é a Carolina Ferraz que está falando. Eu quero mandar um beijo enorme para todo mundo que está assistindo Câmera Mundi. Se não colocarmos em dúvida, uma vez na nossa vida, todas as coisas nas quais encontrarmos a menor suspeita de incerteza. Fernando, Companhia de Teatro, aqui o I. Você fundou em 1996. Me conta um pouquinho dessa história, tem muita coisa aí. Vou resumir, assim, a gente começou no final de 96, aqui na cidade de Curitiba. A gente migrou para São Paulo em 2005, 2004, 2005, na verdade. As pessoas foram indo aos poucos e a companhia se remodelou, né? Tem hoje uma pessoa muito importante na companhia, Fernanda Azevedo, que é do Rio de Janeiro, por exemplo, e que mudou para São Paulo e está na companhia desde então, há mais de 10 anos. E a gente tem feito continuamente, a gente tem trabalhado, sobretudo, tem dois aspectos interessantes. Um deles é que a gente consegue trabalhar porque tem alguns editais públicos que são muito importantes lá na cidade de São Paulo, como Fomento ao Teatro. E no campo dos nossos interesses, das nossas preocupações, a gente tem sempre discutido temas que nos parece que são temas socialmente relevantes. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho que chama Carne, que discute violência contra as mulheres, o sistema patriarcado. Tem um trabalho que discute a mercantilização dos bens simbólicos, então fala sobre como a cultura se transforma em mercadoria no capitalismo contemporâneo. Enfim, então a gente tem trabalhado diversos temas que nos parece que são temas úteis de serem discutidos hoje em dia. E agora no festival você está com o Manual de Autodefesa Intelectual. 7 meses? Entre pesquisa, ensaio, estava pronto? É interessante a questão, porque o trabalho ele tem um momento que é um momento onde você trabalha com a equipe, digamos, que vai estar em cena, que vai resolver as partes práticas, né? Então isso de fato foi em torno de 7 meses talvez, né? Assim, 4 meses de ensaio mais intensos, né? Mas, na verdade, esse trabalho ele só existe porque ele é resultado da trajetória. É o que a gente falou agora há pouco. De uma trajetória que é longa, que começou aqui em Curitiba e que está lá desde meados dos anos 2000 em São Paulo. Tanto que quando a gente começa um trabalho, em geral, ele já, de alguma forma, ele já é o resultado do que veio antes. Então, quando eu te falo lá, mercantilização dos bens simbólicos, né, como a arte entra na esfera da mercadoria, né? Esse era um trabalho anterior, que se chamava Teatro/Mercadoria. Tem discussões desse trabalho que estão presentes no atual. Então, nesse sentido, a gente nunca começa do zero, né, na verdade, né? Eu acho que é por isso também que tem características, às vezes, são um pouco diferentes dos trabalhos mais comerciais, que você junta pessoas né, que você nunca viu na vida, às vezes, e faz um trabalho, ensaia em poucos meses, etc. Não é exatamente... A gente trabalha... É um pouco o que São Paulo chama do teatro de grupo, né? O teatro de grupo paulistano. E essa mistura, linguagem teatral com audiovisual, com dança, era desde o início, a ideia era essa? Olha, você sabe que a tua pergunta é muito boa. A gente usa em cena o que a gente acha que precisa, para contar o que a gente acha que é necessário contar. Então, se precisar usar recurso audiovisual, a gente usa. Se precisar usar coreografias, como a gente usa, a gente chamou um coreógrafo para essa peça, a gente usa, porque a gente faz uma espécie de paródia de musical, se a gente quiser, ou de abertura de programa de televisão que tem, sabe, essas coreografias em geral meio cafonas, assim. Então a gente usa, nesse caso a gente usa, se precisar usar música ao vivo, como nesse caso a gente usa. Então a gente mobiliza os recursos, que é claro que a gente consegue, né? Mas que a gente acha que são necessários para o tema que está sendo debatido. Por exemplo, nessa a gente usa uma grande televisão, então a gente precisa de um depoimento que aconteceu sobre a guerra, na verdade a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Então tem um material audiovisual importante que a gente acha que tem que estar em cena, não adianta a gente, uma atriz, interpretar aquilo. Então a gente foi lá, separa esse material, trata ele, né?
e apresenta em cena, digamos, o material mesmo, né? Essa é um pouco a linha do teatro documentário que nos interessa, de retirar documentos da realidade e apresentar em cena. Vocês já apresentaram a peça, tudo, já há bastante tempo. Já teve o feedback de público? Como é que foi? Assim, é uma pergunta delicada e eu não posso mentir para você. Na verdade, foi muito bom. Porque é meio estranho, né, dizer, né? Assim, em geral, a gente teve temporadas muito... que a relação com o público foi o que a gente pode chamar de uma relação produtiva. É uma palavra um pouco diferente do que em geral se usa. Não é só que o público gosta, é que eu acho que o público é capaz de dialogar com o que a gente está apresentando. Inclusive dialogar criticamente, discordando. Então o público pode sair insatisfeito, mas isso faz parte do trabalho. Então, nesse sentido que eu digo, o trabalho realmente é provocador, o trabalho fala sobre religião. Você sabe como quando você toca num tema como esse, são temas muito íntimos, muito profundos, né? E a gente tem, assim, como perspectiva do trabalho, uma perspectiva, digamos, mais crítica em relação ao sistema das religiões. Não é? Mas a gente fala sobre a mídia também, então tem gente que, enfim, está mais ligada à mídia corporativa, à mídia comercial. Certamente eles não têm a mesma simpatia pelo trabalho que outras pessoas, entendeu? Então isso que eu estou dizendo, a resposta é muito boa, a gente teve assim, a temporada cheia, teatros que não eram muito grandes, mas... Não é? E me parece que ele funciona muito. Eu acho que o fato da gente estar no Festival de Curitiba tem relação também com isso. Repercutiu, né? Então tá, quem for assistir o Manual de Autodefesa Intelectual, o que vai ver? Olha, vocês podem se esperar a ver uma proposta de reflexão bem-humorada, mas de reflexão crítica sobre a nossa realidade. Você fala, pô, mas isso é muito vasto. É verdade. Assim, são muitos temas que são apresentados. Eu já te falei de alguns, né? Então a gente usa desde um trecho de um filósofo do século XVII, o René Descartes, o famoso lá, penso, logo existo. É quase como se fosse 30 cenas com uma relativa independência uma das outras, 30 quadros a gente chama, ou quase 30 sketches, né? Usando, por exemplo, esse filósofo do século XVII, cenas de mágica, tem números de mágica, né? Cena sobre horóscopo, cena sobre um conto do Machado de Assis, né? Cena sobre publicidade, sobre o surgimento da publicidade moderna no começo do século XX. Enfim, né, eu fiz uma enumeração. Então, e tudo isso para quê? Para a gente tentar, digamos, entender de uma forma que ao mesmo tempo é bem humorada, mas que tem elementos críticos, o que acontece na nossa realidade e por que a gente acredita em algumas coisas. Por isso que chama Manual de Autodefesa Intelectual. Eu tenho que me defender de certos mecanismos sociais. Obrigado mesmo. Olha, prazer te conhecer, tá? E todo mundo tem que ir lá ver. Vou te pedir para você convidar para quem está assistindo. Desculpe, a gente apresenta 2 dias no festival, dia 28 e 29, às 9 horas no Teatro Sesc da Esquina. Não é? Eu sei que os ingressos estavam lotados, assim, estavam esgotados, mas sempre tem uma possibilidade de convites. Então, a gente, enfim, gostaria que as pessoas fossem e a gente conseguisse que todas pudessem assistir o trabalho. Dá para falar pro Leandro, né? Fazer umas sessões extras. Olha só, quem sabe. Fernando, obrigado mesmo, tá? Imagina, obrigado pelo convite para falar com vocês. Hein? Tudo mais é ilusão e mentira. Clique.